Boa tarde, a gente está aqui hoje com o estudante de jornalismo da UF, Leonardo Galvão. Leonardo Galvão. Recentemente você começou a participar de um projeto que chama Linha de Sete. Eu queria que você contasse mais sobre ele, como surgiu a ideia. Então, Vitória, boa tarde. O projeto surgiu após a gente se conhecer aqui na faculdade e a gente começar a pensar e desenvolver que forma a gente... Porra, que resposta começou ruim, hein? Calma. Pode começar de novo? Não. Não? Ao vivo. Tá ao vivo? Pra todo o Brasil. Meu Deus do céu. Vitória, então, esse projeto ele começou quando eu e outros 6 amigos aqui da UF, a gente foi se conhecendo e percebendo que a gente tinha gostos em comum pelo esporte e também pela comunicação. Cada um fazia projetos paralelos, escrevia alguma coisa para rede social, para Instagram, ou fazia vídeo para o YouTube. E a gente decidiu se juntar para poder fazer esse projeto no Instagram, no Twitter, no TikTok e por aí vai. Então é um projeto que vem dessa amizade que a gente tem que eu tenho com essas outras 6 pessoas. Entendi. E esse não é o primeiro projeto, né, que você está participando. Você disse que participou de alguns outros projetos na sua escola. Poderia contar mais também sobre eles? Então, eu estudei na FAETEC, lá em Quintino, uma escola assim, técnica, e a escola que eu estudei ela não é muito voltada para a comunicação, ela é mais voltada para matérias de humanas. Mas tinha muita gente ali que gostava também de comunicação. E a gente começou com essa ideia de fazer um jornal na escola. Então juntou eu, algumas outras pessoas e um professor que ele era professor de artes e orientava a gente criou a Voz do República. Aí nisso a gente fazia a cada 15 dias, um mês por aí, a gente fazia uma edição com crônicas, com notícias e com cartoons de pessoas que gostavam de desenhar e por aí vai. Eu não sei mais o que perguntar. Então isso é. É isso, obrigado, Obrigado, Galvão. Vitória. Até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada por assistir. Boa tarde, eu tô aqui com a Vitória é estudante da UF. Vitória, você veio de Rio Claro, né? Como que foi pra você sair da sua cidade, uma cidade pequena, para vir para uma cidade maior aqui em Niterói e longe da sua família? Então, Galvão, foi uma experiência bem difícil. No começo eu me senti muito sozinha. Eu tive que aprender muita coisa que eu não fazia em casa, né? Eu tive que aprender a cozinhar, passar, limpar. Mas estar aqui na UF ajudou muito essa convivência, criar amizade, que eu vim pra cá morrendo de medo de ficar sozinha. Mas eu consegui fazer essas amizades. Então hoje tá mais fácil, mas todo dia tem saudade e é difícil de lidar. Você mora com umas 2 amigas suas, né? Como que foi que você construiu essa amizade com essas suas amigas e até chegar no ponto de vocês efetivamente morarem juntas? A gente se conheceu na primeira semana de integração e logo na primeira semana a gente já ficou muito próxima, muito amiga. E a gente sempre vem cultivando essa amizade, a gente descobriu interesses em comum, que a gente é muito parecida e que a gente se gosta muito. E a gente chegou um momento que tava todo mundo querendo sair da onde tava. E acabou que, como todo mundo, nós 3, a gente vem de outras cidades, acabou que a gente conversou e decidiu morar junto, porque tava todo mundo querendo, né, mudar de lugar. Entendi. Como que foi a sua chegada aqui na UF, na questão da universidade? Era uma coisa muito nova? Você já tinha amigos que eram de universidade? Você já conhecia a vida universitária? Não, era tudo muito novo, eu vim pra cá sem saber de nada. Eu tive que pesquisar bastante sobre a UF, sobre tudo, antes de vir pra cá. E chegando aqui eu também não conhecia nada, inclusive não conhecia Niterói, não conhecia onde ficava a UF, eu tive que vir antes. Eu vim antes de começar as aulas pra conhecer o campus, pra ver onde que eu ia estudar, mas eu vim sem saber de nada. Não tem mais nada pra perguntar, né? Muito obrigado, Vitória. Então é isso. Essa foi a entrevista com a Vitória. Boa tarde. Gabriel é estudante de... Gabriel é estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense e é apaixonado por música. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Quero que você conte como a música entrou nessa vida e como ela permanece até hoje. Ela começou, tipo, a minha família... o meu tio tem uma igreja
E aí acaba que toda a minha família, tipo, por parte de mãe, acaba sendo influenciada por isso. Aí a minha avó gostava muito de música, a minha mãe gostava muito de música. E acabou que na minha vida isso também se tornou um gosto muito pessoal meu. E aí, tipo assim, eu não sabia cantar nada. Minha mãe, toda a minha família é desafinada, por pai de mãe, por pai de pai também, óbvio. Mas todo mundo é desafinado e acabou que eu comecei a gostar da música justamente porque todo mundo ouvia. E aí eu comecei a me interessar, a aprender. E hoje em dia, ela se manifesta na minha vida na igreja mesmo. Tipo, eu gosto de cantar e lá eu louvo na igreja, eu faço parte do Ministério de Louvor. Eu acho muito importante, tipo, exercitar um lado artístico, porque isso libera sentimentos que a gente não entende falando. Então, expressando é uma forma muito diferente. Eu gostaria de saber, como estudante de jornalismo, se você profissionalmente, futuramente, pensa em juntar essas duas paixões, o jornalismo e a música. Cara, já, inclusive ontem eu tava até brincando com uma amiga minha, ela quer ser psicóloga, ela falou assim, pô, imagina um jornalista cantor. Eu falei, pô, imagina uma psicóloga cantora. Aí faz uma banda, entendeu? E só universitários fazendo música. Então, tipo assim, hoje em dia eu acho que não, mas já me passou pela cabeça, assim, tipo, misturar as coisas. Mas é uma coisa que, tipo assim, muito distante, eu acho que não tem muito a ver, mas também não é uma coisa que eu digo assim, nossa, desisti, entendeu? Tá na minha cabeça, só não sei se vai levar pra frente. Você tem algum cantor ou alguma música que te marca? Cara, cantor eu diria o Bruno Mars, tipo assim, eu acho que uma geração inteira gosta dele, mas acabou que eu gostei por conta da onda mesmo, mas música eu diria que é uma música que é Younger, que é uma música que fala sobre um sentimento que eu já tive uma vez, e ela me marcou muito, porque era num momento que eu tava meio perdido, eu tava sem meio o que fazer, como me expressar naquele momento. Eu tinha perdido um amigo, e não que ele tenha morrido, mas perdi uma amizade, e aí eu falei assim, nossa, como me expressar dessa forma agora? E Younger veio, bateu a letra, bateu a música, e eu falei assim, sim, essa música tá expressando exatamente o que eu queria dizer. E foi isso, foi natural, bateu, consegui. E acredito que música é isso, saber se expressar através de uma forma diferente. É lindo ver essa sua paixão pela música, né? E é bom compartilhar. Então, você tem amigos que você compartilha a música traz isso pra gente, Sim. né? Então, é muito legal de ver. Eu queria agradecer pelo papo. Foi incrível. Obrigada. Valeu. Olá, boa tarde. Estamos aqui com Marcele Nunes, ela que é estudante do segundo período de jornalismo na Universidade Federal Fluminense, e ela está aqui para contar pra gente um pouco da sua paixão, que é o seu time de coração. Então, ela vai acabar nos contando um pouco sobre como a sua paixão pelo seu time move ela e como está na vida dela hoje em dia. Marcele, boa tarde. Boa tarde. Você diria que o Fluminense é sua maior paixão? Cara, é uma das. Acho que é a maior. A maior? Acho que sim. Como que o Fluminense influenciou a sua infância? Tipo, como que o Fluminense afetou a sua vida ao longo do seu crescimento? Então, eu sou tricolor porque meu pai era tricolor, então ele me fez tricolor. Então, sempre cresci no mundo de esporte, sempre gostei de esporte. E o Fluminense, hoje, ele me move, assim. Então, eu sou sempre ligada nos jogos, tudo que... tem jogo agora. Então, eu não posso mais fazer mais nada, eu tenho que assistir o jogo, entendeu? Sim. E foi até uma paixão que desenvolveu o meu sonho de fazer jornalismo também, porque hoje eu quero ser jornalista esportiva, por conta do Fluminense. Sim. E você acredita que o Fluminense ele pode ser o principal motivo de você estar ingressando na universidade de jornalismo? Sim, sim. Como eu disse, foi a minha maior vontade hoje é ser jornalista esportiva. Então, eu tenho muitas referências e o que eu quero ser é jornalista esportivo. Eu acredito que você, como fã do clube, como torcedora, você acompanha todos os jogos. Como que você consegue relacionar a sua vida universitária com a vida de torcedora? Então, às vezes a gente dá uma fudida da aula, a gente tem que... Alguns jogos tem que deixar de ver, mas dá pra ir levando. Compensar os dois, entendeu? E qual que foi o seu ato de loucura, assim, como torcedora? Ato de loucura? Tem muita gente que faz promessa, eu nunca fiz promessa, mas eu até contei isso
essa semana pros meus amigos que vendo um jogo do Fluminense, aí eu tava muito eufórica e eu quebrei a janela. Eu Meu Deus. dei um tapa na janela e eu quebrei a janela. Mas tá tudo bem. Tá, porque eu escondi com a cortina. Muito tempo depois, minha mãe descobriu e consertou. Qual que é a sua relação com outras pessoas que torcem para outros times? Pô, acredito que a rivalidade exista, mas pra você, como que você vê o seu time em relação aos outros times com as outras pessoas que você convive? Tá. O meu time é melhor, não preciso dizer mais nada. Mas eu tenho alguns amigos que são, assim, tal. Mas é aquilo, não é você levar o esporte pra ser inimigo, o esporte é pra juntar, é pra ter a união de estar junto. Então, é bom você conversar, trocar, brincar, zoar, é isso. E, sendo jornalista esportiva, o que você espera influenciar no seu clube de coração? No meu clube, eu acho que eu quero o melhor sempre, né? Óbvio. Mas eu acho que... Nossa, é difícil essa pergunta. Tipo, você acha que falta alguma coisa, tipo, alguma coisa que o Fluminense precisa evidenciar que através de jornalismo você consegue fazer isso, dar voz? Caramba, ótima pergunta. Eu acho que tem muitos enfoques que são esquecidos, assim, pela mídia, assim, enfim. Então, acho que como eu torcedora e jornalista, né, eu vejo isso de fora e eu quero dar palco. Por exemplo, tem o Xerém, que é a base do Fluminense. Então, vem vários jogadores profissionais ótimos e eu acho que tem que dar uma visão ali. Sim. Bom, o Fluminense, ele tem, ao todo, acredito eu, que 62 títulos oficiais no futebol. Eu queria saber, Marcele, você como jornalista, qual seria o melhor momento que você gostaria de estar lá, tipo, como jornalista, cobrindo aquela matéria? Então, é que agora, por exemplo, eu não estou formada. Mas se eu estivesse formada, o Mundial de Clube seria ótimo, assim, que o Fluminense vai ganhar. Mas, assim, Libertadores é ótimo pra poder... Brasileirão também, porque a emoção do Brasileirão uma competição oferece. É ótimo de assistir. Então, eu acho que estando ali como jornalista, vendo o meu clube, ajudando o meu clube, já ia ser ótimo. Tá bom. Obrigado, Marcele. Muito obrigado a todos que assistiram. Essa foi a nossa entrevista. Acompanhe a Marcele nas redes sociais dela. E é isso. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com a Eloá, que é estudante de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. E hoje ela vai falar um pouco sobre a paixão dela por leitura. Eloá, como que começou isso? Tipo, como você começou a se interessar? E quando você começou a se interessar pela leitura? Eu acho que foi um estímulo, assim, da minha família, mais da minha mãe. Desde pequena ela se preocupou com eu ter esse hábito, porque ela sabia que mais pra frente seria importante pra mim. Então, desde pequena ela começou a me dar livro, assim, começou com o Diário de Banana, e depois eu fui pegando o gosto, assim, e foi aumentando, assim, mas foi bem pequeno, assim mesmo. Uhum. E você tem algum gênero favorito? Eu gosto muito de distopia, como Jogos Vorazes. Eu gosto desse que mistura um pouco essa, como eu falei, distopia, políticas e esses cenários assim. Uhum. Jogos Vorazes é uma saga muito interessante. E qual é o seu livro favorito da saga? Você tem algum favorito? Eu acho que o primeiro, acho que começou bem e já... E eu vejo que tem muita gente que tem o segundo como favorito. E isso por conta que tem mais dos jogos, né? E qual a sua opinião sobre isso, eu acho que essas pessoas que têm o segundo como favorito é mais por conta do filme, porque realmente se for ver os filmes, o segundo é bem melhor porque se passa realmente mais nos jogos. Mas eu acho meio controverso isso, porque, né? Porque a história é uma crítica aos jogos, mas... Uhum. E você tem algum personagem favorito da saga? Não, acho que é a Katniss, a principal, e o Peter também, que é o par romântico dela. Legal. E qual o momento que você acha mais marcante da saga? Eu acho que eu tô lendo agora o último que lançou, e eu acho que agora todo o livro tá sendo muito marcante, assim, porque tá abordando mais os jogos e a política. E conta então um pouquinho desse último livro que lançou. Então, eu
Eu ainda não terminei, eu tô ali na metade. Eu acho que ela fez esse livro mais pra calar a boca de umas pessoas por conta do último livro que todo mundo virou fã do Presidente Snow, né? Aí eu acho que ela botou ele como o vilão realmente que ela é. Então eu acho que eu tô gostando bastante disso também. Eu acho que também a culpa do Presidente Snow ter ganhado tantos fãs é porque o ator é muito bonito. Então, sua opinião sobre isso? Eu, pra ser sincero, não acho o autor muito bonito não, né? Mas eu acho que é gosto. Entendi. E é isso. Muito obrigada, Eloá, pela sua participação. E isso. Obrigada. Boa tarde, eu estou aqui com a estudante de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, Ana Clara, e a gente vai conversar um pouquinho sobre do esporte que ela mais gosta, que é corrida. Então, Ana, boa tarde. Boa tarde. Como é que você começou a correr? Como é que você tomou gosto, assim, pelo esporte? Cara, eu comecei com a minha mãe, porque a minha mãe corre, ela fez maratona, meia maratona, essas coisas, e eu tava muito ociosa dentro de casa. E aí ela cismou que eu tinha que praticar algum esporte e me arrastou pro Engenhão pra ficar andando à noite. Só que no início eu odiei muito. Só que aí começou a febre da corrida, né, que estourou agora. Mano City, Jumamute, Dani Freire, essa galera que eu sigo, e aí eu comecei a me interessar. E tem alguma dessas que você segue que é a sua favorita, assim, que você tem como exemplo? Acho que a Manu City já foi mais, mas hoje é a Dani Freire, inclusive ela mandou um vídeo. E aí eu fiquei mega, somos amigas. Ela mandou um vídeo pra você falando o quê? Cara, foi um bagulho muito bizarro, porque minha mãe simplesmente resolveu que eu formar no curso de inglês era uma coisa genial e mandou pra Dani Freire me mandar um vídeo parabenizando. Aí foi isso, ela, parabéns, Ana, porque você passou no curso e tal. E tem algum percurso, assim, que você gosta mais de correr aqui na cidade? Eu gosto de correr no Engenhão, mas no Engenhão porque eu acho que eu tô me sentindo meio um rato condicionado, que ficou tanto tempo correndo um percurso só, então eu acostumei com a rota e eu sei onde termina. E aí minha cabeça fica mais tranquila pra correr no Engenhão, é o meu percurso favorito, mas é o mais feio. E o que você gosta de fazer quando tá correndo? Ouvir música, podcast, ou ficar só em silêncio? Eu fico em silêncio, geralmente eu gosto de correr em silêncio, porque senão, não sei, a música dá um gás, mas eu gosto de correr em silêncio porque eu sinto mais o esforço. E algum plano que você tem futuro, assim, com a corrida? Você pretende, sei lá, se profissionalizar, fazer um percurso, alguma dessas maratonas que vai ter? Cara, então, domingo agora, que é dia 1º de junho, eu tenho uma corrida que vai ser meus primeiros 10 quilômetros na rua, corrida de rua, e eu pretendo mais pra frente tentar uma meia maratona ou maratona. E você pretende, esse seu gosto por atividade física, você quer juntar isso com o jornalismo, com a sua profissão? Tem algum plano? Por incrível que pareça, não. Todo mundo sempre me perguntou se eu queria ou educação física ou jornalismo esportivo, mas nunca me interessou, não. É mais por hobby. Acho que se eu misturar com o jornalismo, vai virar algo meio que obrigatório. E aí eu sinto que eu vou acabar enjoando. Então, não. Então, qual área do jornalismo que você pretende seguir agora? É uma boa pergunta. Eu acho que provavelmente fotojornalismo e essas coisas, que eu gosto muito da fotografia e eu queria muito investigativo. Mas como eu tenho medo de me mandarem me matar, eu não vou fazer. Pra não pesar o clima, desculpa. Mas é isso. Então, obrigada pelo papo, foi muito bom e é isso. Olá, boa tarde. Na conversa de hoje vamos ter um entrevistado que se chama... Não, peraí. Já começou? Meu Deus, está ao vivo, foi mal, tá. Boa tarde. Na conversa de hoje vamos ter um convidado super especial. Seu nome é Marcos Lourenço. Ele tem 27 anos e faz jornalismo e seu sonho de criança era ser jogador de futebol. Com vocês, Marcos. Então, Marcos, já que estamos aqui e somos colegas de profissão, eu gostaria de saber por que você escolheu o jornalismo. Boa tarde, Yasmin. Então, eu escolhi o jornalismo, eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu entrei para o ensino médio, que eu fazia produção audiovisual no FATEC, que lá abriu o meu mundo de comunicação. Eu entendi, lá eu tive aula de câmera, de fotografia, e passou um pouco por cada área da produção em filmagens. Eu falei, cara, gostei disso aqui, não quero sair mais. Aí dali que eu fui entender em qual área da comunicação eu queria seguir. Eu me perguntei, será que eu quero fazer fotografia? Será que eu faço cinema? Será que eu faço produção audiovisual? E surgiu o jornalismo. Como eu
acompanhava muito, assisto muito jornal, gosto muito de futebol, assisto muito programa de debate. Falei, então é o jornalismo. Você falou sobre a sua paixão pelo audiovisual, falou sobre a questão do jornalismo factual e do futebol. Qual área você se identifica mais e qual você pretende seguir? Então, eu gosto muito de futebol e política, mas entre as duas, eu acho que eu vou escolher o futebol ainda, porque é a minha maior paixão. Quem sabe ser um fotógrafo com um operador de câmera, apesar de ser muito difícil operar câmera em futebol, porque é muito rápido, então tem que ter bastante técnica. Bastante atenção também, né? Muita. E já que você escolheu, né, a área do jornalismo esportivo, como você acha que você pode usar a sua profissão para mudar a realidade, seja a sua ou a das pessoas, ou até mesmo do time que você torce? Inclusive, qual é o time que você torce? Então, eu sou Flamengo. Acho que mudar a realidade, essa é uma pergunta muito boa, porque eu vivo hoje numa realidade muito tensa, que eu moro em Vila Isabel, todo mundo sabe que tá acompanhando, então é uma área de guerra. Eu acho que a fotografia é uma forma de arte, e eu acho que a arte também pode mudar, ajudar a mudar essa realidade. Se você chega num lugar com arte, você meio que amolece o coração das pessoas, vamos dizer assim. Entendi. Bom, você pretende realmente seguir no jornalismo esportivo e na fotografia. Mas caso essas áreas não existissem, vamos dizer assim que o jornalismo não existe, para qual área você migraria, que não fosse, por exemplo, o audiovisual, que é algo parecido? Não sei, de verdade, não sei te responder essa pergunta. Porque quando eu decidi ser jornalista, eu me foquei nisso. Então, acho que eu teria que repensar tudo de novo, voltar lá atrás, me ver como a pessoa, entender o caminho que eu gostaria de seguir. Então, somos todos apaixonados pelo jornalismo. Essa foi a nossa conversa com o Marcos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença. E é isso. Fala, galera, boa tarde. Estamos começando mais uma rodada de conversas e hoje estamos recebendo ela, Yasmin Daflon, ela que é estudante de jornalismo da UF e está em qual semestre? Não tem semestre. Meu Deus, como é isso? Me diga um pouco. Então, eu vim de transferência da Rural, comecei o curso lá em 2022, fiz 6 períodos e depois de um tempo eu decidi trocar porque eu comecei um estágio, eu faço estágio no BNDES, na assessoria de comunicação, e eu percebi que ir do centro do Rio até a Seropédica ia ficar muito cansativo, fazer faculdade à noite. Realmente. Aí eu troquei e agora estou sem período. Me diz um pouco, por que você decidiu ser jornalista? Desculpa. Então, eu escolhi o jornalismo porque no começo foi porque eu gostava muito de escrever, eu ainda gosto. Desde criança eu sempre criei as minhas próprias histórias com personagens, fazia quadrinho, fazia personagens, enfim, histórias das mais diversas possíveis. Conforme eu fui crescendo, sempre também gostei muito de ler. Então, eu comecei a gostar muito também da questão do audiovisual. E juntou uma coisa com a outra. Num meio assim, antes de eu começar o ensino médio, pensei em fazer direito, porque, querendo ou não, é aquela coisa, né? Não sou de exatas, não sou de biológicas, vou para a área de humanas, pensei em direito, né? Minha cabeça foi para esse lado, mas depois eu percebi que não é para mim. E aí, eu sempre fui uma criança muito falante e tudo mais, sempre gostei do que eu falei, né? De escrever. Acabei escolhendo jornalismo. No meio do ensino médio tive uma dúvida ali se eu queria cinema, porque eu também gostava muito de audiovisual, mas acabei optando pelo jornalismo porque foi a junção de todas as coisas que eu gostava e me sinto muito feliz de poder estar cursando agora. Nossa, muito legal, Lu. E essa parte de assessoria, assim, assessoria jurídica lá no BNDES, é uma responsabilidade, não é? Então, eu sou parte do time da assessoria de imprensa do BNDES e a gente basicamente faz a ligação entre os veículos de mídia com o banco.
Então, se eles têm alguma pergunta, alguma demanda, algum pedido de entrevista, passa por nós. Nós apuramos com o pessoal interno, né, os diretores, e, enfim, o presidente, que é o mercadante. E a gente que organiza essa questão toda, também os eventos que acontecem lá. Hoje teve um evento grande do Dia da Indústria e eu pude participar da coletiva de imprensa com o Fernando Haddad, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, então foi assim uma experiência muito legal. Cara, olha, muito legal. E como você faz para conciliar essa rotina grande que é uma rotina estudar, trabalhar? Hoje você está morando em Niterói e continua em Seropédica? Não, eu sou de Niterói, eu me mudei para Seropédica para fazer a faculdade e é assim muito complicado. Eu não tenho todos os dias de aula na faculdade, então isso ajuda um pouco. Também tenho dias de home office no estágio, mas eu tento fazer o estágio na parte do dia e a faculdade na parte da noite. Mas as segundas-feiras são os dias mais corridos, porque as aulas são à tarde. Olha, Yasmin, foi um prazer receber você aqui. Espero que volte mais vezes. Com certeza. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua atenção. Até a próxima. Boa tarde, gente. Estamos aqui com Maria Luísa, estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Tem um hobby de pintura, gosta muito de pintar e hoje ela vai falar com a gente sobre isso. Olá, Maria. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria saber como que você começou a pintar, como é que surgiu essa paixão na sua vida, como é que foi? Então, desde muito nova eu tenho esse hobby de desenhar, de pintar, eu acho muito terapêutico, eu acho muito interessante. Eu comecei a me interessar por pintores e, assim, comecei a me inspirar e eu sempre achei muito legal, divertido. Então eu experimentava aquarela, experimentava com acrílica, tinta a óleo. Mas é um hobby, infelizmente, muito caro, então não consigo manter uma frequência, mas é um hobby que eu tenho muito carinho, muito afeto, acho muito legal e vem desde a minha infância, assim. Entendi, mas me conta mais, como é que... quais são os pintores que você gosta mais? Você acha que eles influenciaram muito o seu estilo de pintura? Vai me contando. Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo Joaquim Sorolla, ele é um pintor argentino. E eu acho que as pinturas deles são lindas, eu acho que elas transmitem muito sentimento, são pinturas muito sensíveis, assim. Eu admiro muito ele, não é muito conhecido, eu conheci ele por conta de um aplicativo que tem de explorar pinturas, e aí eu comecei a procurar. E eu passo horas nesse aplicativo, fico muito entretida, eu acho muito legal. E é isso. A gente sabe que a rotina pode ser exaustiva, né? E às vezes... a pintura, outros hobbies podem ser terapêuticos. Como é que isso funciona pra você? Como você acha que te ajuda na sua rotina? Me conta. Eu gosto muito de pintar quando eu tô me sentindo muito sobrecarregada. Então, assim, é meio que uma válvula de escape. Então, eu pinto realmente por hobby. Não é algo que eu pretenda monetizar ou algo que eu pretenda ser muito boa. É óbvio que você vai se aperfeiçoando por conta da prática, mas é uma coisa que eu faço sem pretensão de estar perfeito. Eu faço porque eu gosto. Eu acho muito legal, gosto de testar coisas novas e vou levando assim. É um hobby que eu pretendo manter por muito tempo, enquanto eu puder. Entendi. E a pintura você acha que te levou para outros caminhos da arte também? Como é que te introduziu nesse mundo? Você acha que foi importante para te introduzir a arte? Acho que sim, de certa forma sim, porque, querendo ou não, todas as artes estão interligadas de alguma maneira, então... Por exemplo, no audiovisual, nos filmes, eu gosto muito de assistir filme também. É possível a gente ver referência a algumas pinturas nos filmes, eu acho isso muito interessante, como as artes se conversam. Então, acho que sim, de certa forma. Mas me conta, enquanto estudante de jornalismo, você acha que essa paixão por filmes, por arte, pela pintura, te leva a seguir algum caminho profissionalmente? Você acha que, talvez não pintando, mas falando sobre arte, falando sobre pinturas... Sim, com certeza. Ainda que de forma informal, eu acho que é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, se surgir a oportunidade de falar sobre pintura, seria uma coisa que eu faria, assim, de forma muito, muito contente. E eu acho que é super válido, né, na parte da cultura, no jornalismo cultural, trazer à tona esse tipo de assunto. Eu acho super legal, super válido. Então, essa foi a Maria Luísa, falou um pouco sobre arte, sobre pintura, sobre as paixões dela, sobre jornalismo. E é isso. Muito obrigado.
Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o Miguel Castelo. Ele é estudante de jornalismo aqui da UF e dono da página Boletim Gandula no Instagram. Miguel, conta pra gente como surgiu essa página. Ela é uma coisa que você mantém desde muito tempo? Cara, então, eu sempre gostei de escrever, sempre foi algo, né, surgir na minha vida, criar projetos, escrever bastante, crônica, esporte. O Gandula surgiu enquanto eu já estudava jornalismo na universidade e foi já trabalhava também em redação e foi um jeito que eu entendi que seria melhor para, enfim, escrever do meu jeito, com mais liberdade, sobre o que eu gosto, que é o esporte, enfim, foi algo que eu fui cultivando com o tempo. Sim, muito bacana. E essa paixão por futebol você cultiva desde muito cedo e aí você acabou mesclando ela com o jornalismo na universidade? Foi uma coisa que se acendeu assim quando você foi para o ensino superior? Cara, então, eu na verdade escolhi jornalismo por causa do esporte, porque sempre foi algo que estava muito junto na minha vida. Eu sempre gostava de, com os meus amigos, pequeno, brincando, criar times, e aí a gente criava meio que nossa mitologia ali, criava um jornal, brincava de repórter quando era criança. E aí eu fui pro jornalismo por causa do esporte. E, enfim, foi uma paixão que foi surgindo junto, que foi se criando ainda mais quando eu fui trabalhar na área, quando eu fui estudar isso. Foi algo que foi surgindo junto. Entendi. E o Boletim Gandula, você vê ele como além de um lugar onde você pode expressar suas ideias, juntar esses dois universos, né, jornalístico com as crônicas, ou você vê ele mais como uma oportunidade de portfólio para o futuro? Eu acho que um pouco dos dois, a gente sabe como é difícil, né, crescer enquanto meio alternativo, ainda mais trabalhando sozinho. Não 100% sozinho, mas é um pouco complicado quando você tem uma equipe pequena. E é difícil monetizar isso, mas como portfólio, com certeza, a gente consegue aproveitar, a gente consegue chegar em lugares com a ajuda de todo mundo, né? A gente sabe como jornalista é uma classe que, apesar do meio ser competitivo, gosta de se ajudar. Sim. Também. Então, eu acho que um pouco dos dois também, com a outra resposta. É legal enquanto disciplina, né? Enquanto Sim. algo para fazer, mas também pode funcionar como portfólio. Show. E você se inspira em alguém? Tem alguma página que você acompanha desde muito tempo que te encorajou a criar a sua própria e se expressar dessa maneira? Eu gosto muito de uma página que não necessariamente trabalha com crônica, mas que explora o futebol de uma maneira alternativa, que é o que eu tento fazer, que é o Peleja. Eles são uma equipe que faz produções audiovisuais e eu tento seguir esse caminho, enfim, só que pelo meio do texto, né, não pelo audiovisual, que também é uma área que eu gosto. Mas eu gosto muito do Peleja. Entendi, muito obrigada. Pessoal, foi isso. Esse foi o Miguel. Sigam ele no Instagram, Boletim Gandula. Boa tarde. Hoje começaremos mais um Papo de Segunda no GNT. E hoje receberemos a convidada e torcedora apaixonada por Fluminense, Sara Rosa. Boa tarde. Tudo bem, Sara? Tudo. Hoje eu irei fazer umas perguntas para você e espero que você responda com a sua experiência no estádio de Fluminense. A primeira pergunta é: quando você começou a participar dos Jogos de Fluminense? Indo pra estádio, assim? Quando surgiu essa paixão? Eu assisto jogos desde muito pequena, porque meu pai é maluco por Fluminense. É uma geração da família do meu pai, pessoal de torcida organizada. Então eu meio que herdei esse amor. Mas a gente começou a ir pra estádio em 2017. Aí eu comecei a frequentar o Maracanã e aí todo jogo, basicamente, eu tô lá. E teve algum jogo marcante pra você? Vai ficar parecendo que eu sou modinha, porque eu vou falar da Libertadores de 2023. Mas é só porque foi um ano muito bom. Eu fui em todos os jogos, menos a final, que eu não consegui ingresso. Mas eu acho que o que mais, pra mim, foi o melhor jogo de assistir no estádio foi o 5-1 contra o River. Foi o auge do futebol do Fluminense. O Fluminense estava jogando outro tipo de futebol ali. E foi muito gostoso, porque eu experienciei isso com meu pai e com a minha irmã, que são meus companheiros de futebol a vida toda. E também o jogo contra a Recopa, no início de 2024, porque a gente expulsou o fantasma da LDU. Foi emocionante estar no estádio também, na conquista de um título. Bom, eu acho que 5-1, né, é um jogo e tanto. Um jogão. A terceira pergunta é: quais são suas expectativas para o Mundial? Fica difícil de eu dizer nada, nenhuma, porque é mentira, o torcedor sempre acredita, né?
mas eu não coloco muita fé no elenco que o Fluminense tem agora. Não acho que seja um elenco muito bom para o Mundial de Clubes. Bom, esse foi o Papo de Segunda e obrigado pela sua presença, Sara Rosa. Obrigada. Boa tarde, está começando mais um Papo de Segunda aqui no GNT. Hoje nós estamos com um estudante de jornalismo e dono do website Preto Dito, Felipe, e ele está aqui para responder algumas perguntas pra gente. Olá. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Então, vamos começar. O que é o website Preto Dito? Você pode explicar um pouco pra gente? Bom, o Preto Dito ele surgiu como um projeto, um portfólio em uma disciplina de web jornalismo na UFPEL, quando eu estudava com a Silvia Meireles, que foi uma professora que me ajudou bastante com o processo de criação. E eu gostei bastante, porque eu usei como um portfólio que poderia juntar e poderia acolher a cultura negra. E você falou que é para acolher e para divulgar a cultura negra, mas, assim, cultura negra, mas quais os principais temas dentro da cultura negra? Música, dança, roupa, estilo, moda? Bom, está envolvido em tudo, né? Se a gente for lá ver, a gente tem matérias sobre cultura, sobre música e também sobre eventos que acontecem perto de mim, lá em Pelotas. E qual é o maior desafio de manter atualizado o website Preto Dito? Eu acho que o maior desafio é a faculdade. Bom, a faculdade, apesar de tudo, né, de ser um projeto legal, eu uso como portfólio, por isso que eu posto poucas vezes. E eu pretendo muito continuar, né? Fazer reportagem, fazer matérias audiovisuais. Eu pretendo animar, né, o Preto Dito. Então eu acho que a questão do tempo é o grande fator que faz eu não continuar com esse projeto. E você costuma trazer, por exemplo, se você fizer alguma matéria, algum projeto na faculdade, você leva para o Preto Dito? Sim, eu levo. Recentemente eu fiz uma matéria sobre as empreendedoras de Niterói e eu postei isso no Preto Dito, né? Eu uso das duas formas. Eu aproveito na disciplina e também aproveito no meu website. E você tem um projeto de ampliar o Preto Dito, talvez num futuro não muito distante, ter uma equipe sem ser só você atualizando o Preto Dito? Ah, a gente tem. A gente tem. Inclusive, eu até estava planejando mais pra frente, né, incluir mais pessoas. Como pessoas na edição, na filmagem. Esses são alguns pontos que eu quero trazer no próximo semestre. Entendi. Obrigada, Felipe. Nada. Eu tô aqui com a Thaís Americano, estudante da UF, de jornalismo do segundo período. Eu queria falar um pouquinho sobre você, sobre o que você gosta, principalmente sobre podcast, que é o que você mais acompanha. Como é que começou, assim, você acompanhar os podcasts? Então, eu sou um pouco mais velha, né? Eu comecei a graduação um pouco mais velha. Eu sou formada em nutrição também. E eu normalmente, quando eu tô em casa, eu gosto de estar escutando alguma coisinha. E eu ainda peguei muito a rádio, né? Desde novinha, eu sempre escutei. E eu sempre fiz as coisas em casa, lavar louça, fazer faxina mesmo. Tudo eu sempre fiz escutando alguma música, enfim. E aí, quando veio a pandemia, eu conheci de fato os podcasts, né? E eu fazia tudo em casa, escutando podcast. Eu pegava ônibus escutando podcast. E eu sempre gostei muito de podcasts que falavam sobre o cotidiano, sobre vida saudável, sobre alimentação saudável. E aí, hoje em dia, faz parte da minha rotina, né? Do meu dia a dia. Mas o que te atraiu no podcast que não tinha na música que você tanto escutava? Então, eu acho que a possibilidade de você consumir conteúdos que te agregam, você aprender fazendo outras coisas. Então, eu consigo estar ali lavando uma louça, mas ao mesmo tempo eu consigo aprender um pouco mais sobre uma vida saudável, né? No caso, eu acho que você vai me perguntar, né, sobre os podcasts que eu gosto. Então, justamente sobre isso. Os podcasts que você escuta, mas eu queria fazer uma pergunta a mais. O que te atrai mais no podcast? É o tema
ou é mais a pessoa que está sendo ou entrevistada ou apresentador do podcast, dependendo do jeito que ele é, dependendo do formato? Olha, eu acho que é um conjunto. Eu acho que é um conjunto, assim. Tem temas que me atraem muito e tem outros temas que eu não consigo focar naquilo. Então, eu posso estar escutando podcast e não estar ligada naquilo ali. Então, às vezes eu consigo absorver o conteúdo dependendo do tema, dependendo de como o entrevistado conduz a entrevista. Então, acho que isso é muito relativo, né? Sim, você falou um pouco da pandemia, que é uma coisa que remete muito, é muito ligado ao público. Você acha que na pandemia o crescimento dos podcasts foi muito porque as pessoas realmente gostavam do podcast ou porque elas tinham essa necessidade de ser entretidas, de estar vendo alguma coisa? Eu acho que é uma necessidade. Eu acho que é difícil você aguentar o seu silêncio, né? As vozes da sua cabeça. Então, eu acho que é muito mais fácil você estar fazendo outras coisas, mais intertido com ouvindo alguma coisa, uma entrevista, ouvindo conteúdo, e você não precisa lidar com esse silêncio que é muito barulhento, né, da nossa própria cabeça. Então, eu acho que o podcast, pra mim, tá nesse lugar, né, e me ajuda muito, assim. Acho que é como se fosse um subterfúgio mesmo, dos meus pensamentos. E aí, continuando a falar na mesma linha da pandemia, uma coisa que cresceu muito no mundo dos podcasts é o MesaCast, que é ali com vídeo, que tem um tom mais descontraído, pelo fato de você ter o áudio, você não precisa estar sempre ali falando. Você acompanha mais o podcast tradicional ou mais o MesaCast, como o Flow, o Podpah? Não, mais o podcast tradicional, só em áudio mesmo. Eu uso essas plataformas que são de áudio, mas também que já tem vídeo, né? Mas ainda não peguei assim, o hábito de assistir. Eu prefiro realmente ficar escutando e fazendo outras coisas. Perfeito. Então, esse foi o nosso papo assim, com a Thaís sobre podcast, que é uma coisa que é muito ligado com o público, que cada vez cresce mais. Olá, tudo bem? Hoje o assunto é esporte, né? E hoje eu tô aqui com o João Pedro Muniz, ele é estudante do 2º período de jornalismo. E hoje eu vou conversar um pouquinho com ele sobre futebol, né? Sobre esporte. E, João Pedro, eu queria entender um pouquinho como começou essa paixão com o futebol, pelo futebol. Cara, é até um pouco difícil explicar como foi o início da minha relação com o futebol. Porque pra mim foi muito natural. Desde que eu me entendo por gente, eu já tô ligado nesse mundo do futebol por causa do meu pai, que é um torcedor fanático, ele me passou essa paixão. Então, assim, é um pouco difícil eu explicar detalhadamente como foi o início. Mas, assim, desde sempre, eu sempre frequentei o Maracanã, eu sempre vi os jogos do Flamengo, sempre li muito jornal, principalmente o Lance. Então, assim, desde sempre. Entendi. E essa paixão pelo futebol te trouxe até aqui hoje, né? Porque como estudante de jornalismo, eu creio que você quer seguir a carreira na parte esportiva. Mas como você se vê daqui a alguns anos trabalhando nesse meio? Onde você se vê? Como você se enxerga nesse lugar? Cara, é um mercado que cresce muito, principalmente o jornalismo esportivo. Na pandemia, a gente criou... A gente não. Mas foi criado um novo modelo de jornalismo esportivo, principalmente por causa do Casimiro, que é um pouco desse jornalismo mais descontraído, sem estar ligado tanto ao factual, mas sim sobre a opinião e sobre o humor, principalmente a questão da resenha. Então, assim, essa é realmente a parte que mais me atrai dentro do jornalismo esportivo, que é poder conversar, é você ter quase aquela conversa de bar, só que de uma maneira séria e profissional. Então, isso é o sonho e é o que mais me atrai dentro do mercado. Entendi. Eu vi também, João Pedro, que você tem um projeto com mais 6 amigos, né, também do curso de jornalismo, que é um Instagram onde vocês falam também um pouquinho sobre, acho que esporte, se eu não me engano. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm? Então, o nome do projeto é o Linha de 7, que são eu mais 6 amigos. E a gente sempre é muito ligado no futebol. Então, a gente pegou essa questão de ser descontraído, da resenha, e também a parte séria, porque a gente entende também que o futebol e o esporte é política, o futebol é religião, e o futebol dentro da sociedade, ele também está incluso em tudo que está dentro da sociedade. Os problemas, as coisas boas estão lá.
Então a gente tenta muito falar sobre isso no Instagram, Twitter, TikTok, nas redes sociais. Entendi. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Terminamos a nossa entrevista. Começando o programa com o Daniel Leonardo aqui comigo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação dele com o esporte e eu queria começar perguntando sobre como foi a sua infância, como surgiu essa relação com o esporte desde pequeno. Boa tarde. A minha relação com o esporte ela surgiu quando eu tinha 6 anos. Comecei a acompanhar futebol com meu pai e meu avô, levando ao estádio, passando por alguns problemas também, clássicos, mas muito marcado pela derrota na Libertadores de 2008, né, do Fluminense para LDU. E com o passar do tempo também eu fui me interessando por outros esportes, como o basquete, futebol americano. E hoje eu acompanho quase tudo possível, escrevo, enfim. Sim, e é bom você falar sobre isso porque me lembra o sentimento de paixão mesmo que as pessoas têm pelo esporte desde pequeno, com a família e tal. E o que isso gera nelas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o sentimento de gerar outros sentimentos, sabe? De endorfina, enfim, da felicidade que você sente e o que isso gera na sua vida externa também, para além do praticar ou assistir o esporte. Eu acredito que o esporte, não só na minha vida, mas como na vida de qualquer outra pessoa que tem ele no meio, ele une as pessoas, sabe? Eu acho que essa era a principal intenção, não só do futebol, mas de qualquer outro esporte em si, que é unir os grupos, não separar, como a gente vê muito hoje em dia. E minha família, por exemplo, eu vejo muito isso em dias de jogos, seja de qualquer esporte, no meu caso, jogos do Fluminense ou de qualquer outro time do Brasileirão, a nossa família se une, a gente faz brincadeiras, jogos, faz um churrasco, coisas assim. Eu acredito que o esporte ele gera isso na gente. Assim como eu também acho que ele também serve como evasão, sabe, para outros problemas psicológicos como depressão ou até um TDAH. Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção e acredito que o esporte ele me auxilia muito. Não só o esporte em si, mas você falar sobre o esporte. Eu acredito que ele sirva não só para despertar outros sentimentos, como também para fazer e formar caráter e curiosidade. Sim. Sobre isso que você falou do TDAH, eu queria que você falasse como você vê a visão das pessoas com déficits ou mesmo deficiência dentro do esporte, né? Que isso, na questão agora da prática, assim, que isso é uma dificuldade que tem se melhorado, mas nem tanto. Então, eu queria que você falasse, para finalizar agora. Eu acredito que essa inclusão ela é baixíssima, não só com relação aos esportes, mas em qualquer outra área, outro setor. Eu também sou portador de visão monocular e, claro, como todo menino, ele sonha em ser jogador de futebol. Eu não podia, mas isso não interferiu, sabe, no gostar, no prazer em si. Acredito que essa inclusão ela deve ser melhorada, não de forma a distanciar as pessoas que têm déficit do esporte, mas aproximá-lo de acordo com o que ele pode fazer, até onde ele pode chegar, sabe? Sim. Tá bom. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui. Foi muito legal conversar com você e ver essa visão para além do é só um esporte, mas sim do deficiente e também do apaixonado desde a infância que usa o esporte como escapatória para outros problemas. Boa tarde. Nosso programa recebe hoje a estudante de jornalismo Ana Clara Bento, com seus 19 anos. E hoje eu queria perguntar o que te fez entrar nesse mundo e o que te chamou a atenção. Então, boa tarde. Eu entrei para o jornalismo como uma dica de uma professora minha, que ela via, minha professora de redação do ensino médio, ela via que eu gostava muito de escrita
e que eu estava meio perdida, não sabia que caminho seguir. E ela me indicou fazer esse curso e eu comecei a pesquisar sobre, comecei a pesquisar matérias, pessoas que faziam, comecei a mandar mensagem para pessoas que faziam para perguntar sobre. E cada vez mais eu fui me gostando mesmo e me interessando e desenvolvendo o gosto pelo jornalismo, decidi ingressar. Perfeito. Gostaria de saber também se você possui ou possuiu conhecimentos prévios que te fizeram gerar mais interesse ou também lidar melhor com as dificuldades e com os trabalhos acadêmicos. Então, sim, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de produzir vídeos ou textos, assim. Quando eu era criança mesmo, acho que a criança da minha geração gostava de produzir vídeos e tal. E no último ano, no começo do último ano, antes de ingressar no curso, eu realizei um curso de fotografia, que acho que me ajudou muito na minha aula do segundo período, que eu estou realizando agora, de linguagem fotográfica, que eu já cheguei com conhecimentos mesmo de como mexer no equipamento, enfim. Essas coisas de já saber editar, o básico, me ajudou muito até para auxiliar meus colegas de turma mesmo. Perfeito. Também queria saber onde você acredita que os seus gostos, o que você estudou, o que você estuda, pode te levar, ou até onde você quer chegar. Eu tenho muito interesse pela área esportiva, assim, não só, né, tenho uma mente bem aberta em relação às outras áreas, mas eu tenho muito interesse em trabalhar em redações, enfim, com escrita, mas também não deleto da minha mente a parte do repórter mesmo, de, enfim, chegar numa Olimpíada, talvez. Eu tenho muito interesse pelo skate, assim, principal futebol, acho que do brasileiro, né, mas eu tenho um apreço muito grande pelo skate mesmo, desenvolvi nos últimos anos. Gosto de assistir os campeonatos, enfim, então acho que talvez uma Olimpíada por aí seria bem legal. E você gostaria de participar de outra forma de eventos como esse, como as Olimpíadas, além de ser repórter, poderia ter outras ações no meio, como tirar fotos? Sim, então, a fotografia chegou para mim desde que eu era criança, né, mas o curso me fez crescer esse interesse, me fez crescer as técnicas mesmo dentro de mim. E trabalhar como comunicador em si já é um prazer para mim, porque é o que eu gosto de fazer. Então, desde assistir a estar lá na Olimpíada assistindo, mas também trabalhando, já é uma coisa bem grande para mim. Perfeito, Ana Clara. Gostaria de agradecer a você pela sua participação no programa de hoje e dizer também que a sua presença aqui foi muito positiva e eu tenho certeza que agregou a outras pessoas que querem ser como você. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão UF. Hoje estamos aqui com a Caroline Vitória, ela que é de São Gonçalo, é estudante de jornalismo pela UF e é uma apaixonada por moda, né? A Caroline que é uma das poucas pessoas desse curso que junta os mundos da moda e do jornalismo. E hoje vamos trocar esse papo com ela, seja muito bem-vinda, Carolina, boa tarde. Gente, boa tarde. Então, eu queria começar conversando com você, te perguntar da onde que veio essa sua paixão, quais são suas primeiras influências, desde quando que você se interessa por esse mundo da moda? Então, eu comecei a gostar da moda desde pequena, somente vendo premiações musicais, assim, e artistas. Eu tenho bastante inspirações de artistas, tipo Tyler, The Creator, Tiana Taylor, Rihanna. Minha inspiração, pessoalmente, é minha irmã. Ela sempre gostou de moda e eu segui o caminho dela também. Ah, que legal. Então, são muitos artistas que... Vários aí são músicos, né? Sim. Mas eles também levam a moda, criam suas próprias marcas e tal. Você, dentro do jornalismo, né? Você pensa em misturar esses dois mundos também e levar para o campo profissional? Você pensa em trabalhar como jornalista de moda, talvez, um dia? Eu penso muito em estudar também jornalismo de moda, mas também penso em musical, porque é uma parte que eu gosto bastante e que talvez eu veja uma conexão entre os dois, né? Porque a moda e a música sempre estão em conexão uma com a outra. Ah, que legal. E aí eu esqueci a outra pergunta que eu fazia. Aí tem que tentar freestyle, tem que sair falando. E entre esses artistas que você pensou, você tem algum foco no Brasil? Você já pensou em alguma referência nacional que
que talvez lançasse tendências, alguma coisa que você se inspirasse, que viesse de dentro do país? Cara, eu gosto muito de algumas raps do país. A Duquesa, tem muitas pessoas especiais, mas eu não tô lembrando do momento. Tudo bem, tranquilo. Cara, é muito difícil. E, bom, dentro da UF, você sempre chama atenção pelo modo de se vestir, você é uma pessoa estilosa, você é uma pessoa que chama atenção por isso, né? Quem te conhece aqui no campus repara nisso. E existe algum estilo específico que você se atrai, algum detalhe que você possa dar sobre um tipo de roupa que você gosta de usar, algum tipo de estilo, uma identidade que você se identifique e que gosta de trazer no seu dia a dia? Então, antes eu não tinha muito isso, mas criando assim, escutando música, fazendo as coisas, eu criei o estilo do streetwear casual, que é uma mistura mais, tipo assim, casacos mais longos, blusas, cropped também, calças, sou apaixonada por calça. Mas existe alguma diferença entre um streetwear casual e algum outro streetwear? Eu conheço streetwear, por exemplo, mas eu nunca tinha escutado por esse nome de streetwear casual, né? Parece uma coisa nova. Sei lá, é diferente. Eu acho que mistura muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes uma roupa mais elegante, mais pra sair um pouco, tipo assim, um blusão. Geralmente eu uso blusa branca, mas tipo assim, um blusão, aí você mistura com uma calça mais refinada ou um gosto diferente. Algo que não fique nem muito despojado, mas também não precisa ser uma coisa totalmente elegante, entendi. Então serve muito pro dia a dia, né, também. Somente a gente, né, eu que sou de São Gonçalo, não dá pra sair muito arrumada, né, pra não ser roubada. De repente dá. Aí você virou uma tendência lá também, né, aqui você se diferencia por isso. Enfim, te desejo boa sorte na sua carreira, tá bom? Na sua paixão, no seu segmento no jornalismo. De repente você vira uma nova jornalista da Marie Curie, de repente, né? Vamos ver, quem sabe. Então, essa foi a Caroline Vitória, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Conexão UF. E fica com Deus, uma boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais edição do Conexão UF com o estudante de jornalismo Francisco, conhecido também como Paquetá Freestyle. E hoje vamos falar como começou o seu amor pela rima e o impacto que tem em sua vida. Boa tarde, Paquetá, tudo bem? Tudo bem. Bom, o rap, além das batalhas de rima, mas o rap e o hip hop no geral, eles estão na minha vida desde muito cedo, desde muito criança que eu escuto rap nacional principalmente, Marechal, ADL, Santi, eu sempre tive isso no meu dia a dia. Inclusive a questão das batalhas de rima, eu acho que é uma coisa muito cultural no Rio de Janeiro, principalmente. Sim. Desde muito novo, assim, tipo, criança com 7 anos, por aí, na escola, todo mundo já brincava de rimar, entendeu? Você tá no intervalo, faz a palminha fazendo batida de funk, e aí ficava improvisando, sabe, zoando o amiguinho e tal. E é uma coisa que é muito comum, mas que já tava plantando essa semente ali na minha cabeça, e eu reparava que naquela época, mesmo brincando assim, eu conseguia ter um desempenho legal. Às vezes eu falava umas palavras que os meus amigos não falavam, e conseguia fazer umas rimas que eles não faziam, então aquilo ficou ali. E eu comecei a assistir batalha também mais ou menos nessa época, 2014, 2015, a Batalha do Museu lá no Distrito Federal e a Batalha do Tanque, que também é muito famosa aqui na sua área, né, lá em São Gonçalo. Mas eu nunca tinha rimado ainda na vida naquela época, né, mas desde sempre eu consumo muita batalha de rima, eu assisto muito e escuto muito rap. Então é uma coisa que sempre teve no meu dia a dia. Daí quando foi lá pra 2017, final do ano de 2017, se eu não me engano, começou a ter batalha em Paquetá, lá na minha área. E aí eu coloquei o nome pra rimar e daí pra frente eu não parei mais. Agora desde 2023 eu tô indo direto no Rio e coloquei mais frequência, mas é uma coisa que tá comigo desde muito novo. Isso é muito legal. E como você se sente quando você tá rimando, né? Porque entre muitas pessoas, você lá na frente um do outro, como é que você se sente com isso? Cara, é uma adrenalina intensa e muito boa. É uma sensação que parece que nunca diminui. Tipo, é uma coisa que exige muita concentração, que altera muito o humor, que você fica muito... É tudo muito intenso, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ameniza muito pouco, né? Porque normalmente quando você faz algo assim, no teatro, outras coisas que envolvem público, com o tempo aquilo vai diminuindo um pouco a tensão. Com batalha também é um pouco assim, mas parece que isso nunca para de me tirar do sério. Sabe, todas as vezes que eu tô rimando é a mesma intensidade, é uma coisa que mexe muito comigo e eu acho que eu não vou conseguir largar isso nunca, né? Então, me impacta muito
inclusive porque impacta muito na minha forma de ver o mundo, né? Eu aprendi muito com hip hop desde muito cedo, com as letras, com os artistas que eu admiro, que eu sigo, e isso molda muito a minha visão de mundo, a minha visão de sociedade, principalmente no Brasil, onde o rap é tão tradicional e onde tem tanta pauta para se falar de rap. Então, me impacta de todas as formas. Me impacta de dentro, de fora, e é uma forma minha de ver o mundo mesmo. Você pensa em seguir o jornalismo com conexão também no Sim. rap, em rima? Porque é muito a sua cara. Você acha? É. Sim, eu penso. Eu não tenho tanta certeza disso ainda hoje, porque eu também sou muito apaixonado por esporte e também quero seguir nessa área. Mas eu não descarto essa possibilidade de forma alguma, e inclusive isso é uma área que está começando a crescer agora, que as batalhas de rima estão virando uma marca de fato, batalhas estão virando empresas, as batalhas estão tendo um alcance hoje midiático que nunca tiveram, então o jornalismo começa a se aproximar também como consequência, isso é uma coisa recente. Então começou a despertar meu interesse, é uma coisa que no começo das batalhas eu não imaginava que pudesse acontecer, e hoje em dia já é uma possibilidade. Então sim, eu penso talvez virar um repórter especializado nessa área, né, trazer a mídia para as batalhas, até porque é um movimento muito marginalizado. Então, eu gostaria de ser uma via para naturalizar o rap e o hip hop como uma forma de cultura legítima para qualquer público que queira acompanhar. E isso, um trabalho com o repórter nasceu para fazer, né? Então, com certeza eu penso em misturar essas coisas. Que bom. Eu fico feliz que você está se conhecendo nessa Obrigado. área, né? Que é diferente. Uhum. Eu espero muito que você consiga seguir essa área e desejo uma boa sorte para você. Beleza, muito que se obrigado. encontrem. É isso, gente. Muito obrigada por assistir essa entrevista e tchau, tchau. Boa tarde, eu estou aqui com a Caroline, estudante de jornalismo, e a gente vai conversar um pouco sobre hobbies, curiosidades, e eu queria saber de você, Caroline, boa tarde. Qual o teu maior hobby quando você não está fazendo alguma coisa da faculdade, quando você está no teu tempo livre? Então, meu principal hobby é o futebol, né? O Vasco, acompanhar jogos do meu time, ficar no Instagram vendo vídeos sobre torcida, sobre, enfim, assuntos no geral relacionados ao meu time. Eu não tenho muitos hobbies relacionados à música, filmes, eu sou bem por fora desse mundo. Entendi. Mas o teu hobby é mais relacionado a futebol ou mais a Vasco? Mais ao Vasco. Vasco. Inclusive, eu comecei o curso de jornalismo graças ao Vasco. Eu pensei no jornalismo, mas na área esportiva, entendeu? Não no jornalismo investigativo, cultural e afins. E pensando, agora que você falou sobre trabalhar, começar o curso de jornalismo pensando em Vasco, você pretende trabalhar algum dia no Vasco, como assessoria, talvez? Inclusive, é meu maior sonho. Eu entrei no curso de jornalismo pensando que eu quero trabalhar com o Vasco. Espero que um dia aconteça, porque se não acontecer eu vou ficar muito chateada. Inclusive, já até mandei currículo pro Vasco, mas eu acho que ainda tá meio cedo. Mas voltando para a parte dos hobbies em si. Tu falou de Vasco, você já via filme, alguma série, música talvez, não? Então, eu até escuto, mas eu não tenho, tipo, um artista favorito, Entendi. um filme que eu falo, tipo, esse filme é meu filme favorito. Eu não tenho, tipo, essas coisas. Eu só assisto, assim, quando minha família quer assistir, tá passando na televisão, eu pego e assisto. Mas eu não tenho esse hábito de pegar um aplicativo de filme e assistir. Entendi. Você lembra de algum recentemente que você tenha visto? Isso aqui, que Bom. ficou famoso e a galera comentou bastante, eu fiquei com vontade de ver. E esses filmes também, que ficam, tipo, hypados e eu dá vontade de assistir. Que foram a bolha, né? Olá, estamos aqui com o João Miguel, estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Eu queria saber, João, como que iniciou esse seu contato com o jornalismo? Você pretende seguir alguma área do jornalismo? Como é que seria? Cara, eu pensei em... Boa tarde, primeiramente, né? Eu pensei no jornalismo muito voltado para o jornalismo esportivo. Eu sempre fui fanático pelo Fluminense desde pequeno. E muito também do futebol no geral. Qualquer time, qualquer jogo que estiver passando, tanto aqui quanto internacional, eu gosto muito de ver. E foi pensando nisso que eu gostaria de ser comunicador na área do esporte. Aí eu achei que jornalismo seria o melhor curso possível. Você falou um pouco sobre como isso começou. Mas, no caso, da onde que veio essa sua paixão pelo Fluminense? Você tem algum pai, alguma mãe, algum parente? Como é que começou isso? A minha família toda, todo mundo é fluminense, meu pai, o pai do meu pai, o avô do meu pai não sei, mas devia ser. Mas
todo mundo lá em casa é fluminense. Eu, minha irmã, minha mãe. Minha mãe era Flamengo, mas depois pulou. Mas todo mundo era fluminense e foi uma coisa natural pra mim, o Fluminense. Era óbvio. Não teve muito o que pensar. Entendi. Você tem costume de ir a estádio, ir a jogos? Tenho. Como é que é essa relação? Sempre que eu posso, eu vou no estádio. Inclusive, quinta-feira, no Once Caldas vou. E eu sempre gostei muito de ir no estádio. Sempre que possível, eu já fui... Uma coisa interessante é que eu fui em todos os jogos da Libertadores do Fluminense em 2023. Consegui ir em todos os jogos. Foi uma coisa pessoal muito gratificante pra mim, de eu estar presente em todas as fases do maior título da história do meu clube. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que foi ganhar a Libertadores, a primeira Libertadores do seu time e tudo mais? Eu não tava acreditando até eu achava que ia acontecer alguma coisa que a gente ia perder de novo. Não tava acreditando não. Só quando o juiz apitou que eu relaxei. Mas eu tava sempre tenso achando que eu ia perder, que a gente ia perder de alguma forma, ia acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus deu certo e foi campeão. No último momento, né? No último. Inclusive, como vascaína, quero te perguntar qual a sua relação com o Cano. O que você tem a dizer sobre isso? Chora vascaíno, né? O sonho acabou. Cara, eu gosto muito do Cano. Olha que doideira, eu fui até contra um pouco a contratação dele, porque ele estava entre ele e o Ricardo Goulart. E o Cano tendo a relação com o Vasco, eu fiquei meio com o pé atrás. Mas queimou minha língua no primeiro minuto que entrou em campo e é isso. Acho que o meu maior ídolo junto com o Fred. E o Ganso também. Eu acho que depois dessa a gente vai ter que finalizar por aqui. É isso. Obrigada. Boa tarde. Hoje estamos começando mais um episódio do quadro Hobbies e Sonhos. E hoje iremos entrevistar a cantora, escritora e estudante de jornalismo, Samara Borges, que irá nos contar mais um pouquinho sobre a sua paixão. Samara, como que foi começar a escrever e a cantar para você? Então, a minha avó sempre foi bem da música, assim, a minha família toda canta. E aí, quando eu era pequena, eu meio que comecei a tocar violão. E aí eu só fui no embalo com a minha família, mas eu parei por um tempo. E aí faz uns 6 anos, assim, que eu voltei na música mesmo. E a escrita é uma coisa mais recente, assim, acho que faz uns 3 anos, assim, que eu comecei a escrever, vi que era uma coisa boa. E foi isso, aí eu fui. E qual foi as suas inspirações para começar? Acho que foi minha avó também. Tanto na música quanto na escrita. Quando eu era pequena, minha avó fazia poesia, assim, e vivia me mostrando. Aí eu acho que eu peguei isso também um pouco dela, e quando eu ficava com a cabeça muito cheia e eu precisava fazer alguma coisa assim, eu pegava e escrevia, porque eu acho que me dava uma... Legal. E como é expor esse seu sentimento, algo que é tão pessoal? Difícil. Eu demorei muito mesmo. Agora, eu sou um pouco mais tranquila com isso, mas no início era bem difícil, bem difícil. E eu, assim, como é que eu vou dizer? Não entendia, não conseguia separar, a pessoa, a escrita de mim, sabe? E nem queria também, mas era difícil eu mostrar aquilo pro mundo e as pessoas saberem que era eu que estava escrevendo. Você costuma escrever sobre seus acontecimentos pessoais, sobre a sua vida pessoal em si, ou você costuma inventar personagens e outras histórias? Não, eu costumo escrever sobre mim. Mas, às vezes, assim, quando eu canso de mim, aí eu começo a escrever sobre os outros. Legal. E se você pudesse definir a sua arte em uma palavra ou em um sentimento, qual seria? Melancolia. Bom, obrigada, Samara. Foi um prazer entrevistar você. E hoje encerramos por aqui e esperamos vocês pro próximo episódio. Boa tarde, está começando mais um episódio do quadro Hobbies e Sonhos. E hoje eu tô recebendo aqui a Ana Clara Batista, que vai nos contar um pouco sobre sua paixão na cozinha. Bom, boa tarde, Ana. Eu queria saber como você descobriu que gostava de cozinhar. Como foi essa descoberta? Olha, eu descobri depois que uma tia minha veio pra cá, de Niterói, contextualizando. Minha família não é daqui, a gente veio da Bahia, do interior da Bahia, somos de Ilhéus. E é mais uma memória afetiva. Minha tia vinha pra cá e a gente cozinhávamos juntas. E quando ela ia embora, eu sentia falta dela. Então eu cozinhava pra lembrar dela. Às vezes eu ligava pro telefone e falava, tia, hoje eu fiz isso, isso, aquilo. E eu acho que foi assim que começou a minha história da cozinha.
Ótimo. Com que frequência você cozinha? Semanalmente, contra a minha vontade. Mas, assim, eu acho que por hobby é uma vez no mês, 2 vezes ao mês, no máximo. Você lembra qual foi a sua primeira receita que você preparou e como foi essa experiência? Nossa, sim, eu lembro que foi um bolo que eu joguei calda de chocolate em cima. Aí eu distribuí para uns colegas que estavam na rua jogando bola, que eram os primos e uns amigos. Aí todo mundo gostou, falou, nossa, você cozinha muito bem. Acho que foi a minha primeira memória. E o que cozinhar significa pra você? Eu acho que é como se eu estivesse dizendo eu te amo pra pessoa. Eu cozinho quando eu gosto muito de alguém, aí eu cozinho pra ela, sabe? Acho que é algo pra eu distribuir meu amor sem usar as palavras. Já teve alguma experiência engraçada ou desengonçada na cozinha? Já. Como é que foi? Meu Deus. Nossa, teve 2 que eu me lembro, eu gosto muito de falar sobre. De uma vez que eu fiz o pudim, aí só que a calda de caramelo ficou mais um puxa-puxa. Ficou horrível de comer. Aí ficava grudando no dente das pessoas, eu fiquei com muita vergonha. Mas falam que tava bom, só tava ruim o puxa-puxa. E teve o cuscuz também, que eu deixei passar do ponto e virou pedra. Bom, vamos terminar por aqui. Muito obrigada, Ana. E é isso. Semana que vem a gente volta. Oi, gente, boa tarde. Hoje estamos aqui com o Brenner Robson, torcedor fanático do Vasco e estudante de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, Boa Brenner. tarde, Sofia. Queria que você começasse contando um pouquinho de como surgiu essa paixão pelo time. Então, é um assunto um pouco delicado, né? Porque lá em casa a relação é uma pai, né? Não tive pai presente, minha mãe que faz o papel de mãe e de pai. Então, a figura materna que eu sempre tive era meu irmão mais velho. Então, aquela parada de moleque ir pra rua, jogar bola, as pessoas perguntaram qual é seu time. Eu sempre fui influenciado pelo meu irmão, né? Então acabou que isso tornou-se corriqueiro lá em casa. Eu falar do Vasco, tornar-se vascaíno. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou mais fanático e mais viciado do que ele. Porque ele trabalha, tipo assim, eu deixo de fazer coisas para vivenciar o Vasco, coisa que ele não faz. Então acho que vai um pouco por essa pegada. Assim que cresceu essa paixão dentro de mim, essa chama. Entendi. E você tem alguma lembrança marcante, assim? Tenho. Eu pequenininho, só um flash, né? Porque eu era um pouco novo. E quando a gente ganhou a Copa do Brasil em 2011, eu lembro do gol do, se eu não me engano, Éder Luiz. Ele dá um chute de fora da área, a bola vai variando, fazendo curva e o goleiro meio que aceita o gol, né? Era uma bola defensável. Como você acha que essa paixão impacta na sua vida? Agora também no Linha de 7, o portal do Instagram que você está participando. Como o time impacta na sua vida? Cara, então, é uma boa pergunta, porque quando eu escolhi cursar jornalismo, eu só tinha isso como opção justamente pelo Vasco, porque todos os dias quando eu acordo eu sinto que eu estou mais próximo do meu objetivo, que é trabalhar no Vasco ou trabalhar em prol do Vasco, numa linha de passe, uma mesa redonda falando sobre o meu time, sobre também dos 4 grandes, né? Só que sendo um representante, um carro-chefe do Vasco, entendeu? Quero trabalhar no Vasco, fazer um bem para ele, não deixar as pessoas falarem besteira, que é muito que acontece, e fazer essa conexão de diretoria com a torcida, que o próprio Pedrosa faz hoje em dia. Você já foi no estádio assistir? Você prefere assistir de casa, na Barreira, como você costuma falar? Quando a Barreira vira baile, né? Gosto muito da Barreira. A Barreira, para quem é vascaíno, eu estive também no sábado no Maracanã, né? Na derrota para o Fluminense. Só que eu estava até comentando com os amigos que para o vascaíno a Barreira é melhor, um sentimento maior, uma vibração maior. E você poder estar lá gelando, bebendo com os amigos, comendo churrasquinho no espeto, que é mais raiz, né? Eu acho que tem uma energia diferente do que a do Maracanã, apesar de ser um estádio mais histórico. Só que o São Januário, por ter sido construído pelos seus torcedores, já ter sido o maior estádio do Brasil, então eu acho que para nós vascaínos tem um sentimento diferente. Não é paixão, é amor, né? E você também comentou sobre se eu já fui ao estádio, acabei respondendo, só que eu posso recapitular essa pergunta falando que eu sou um pouco da velha guarda, que eu vou ao estádio, só que eu gosto muito da narração. Então acho que com o passar dos anos eu vou ter que comprar um rádio e botar no ouvido durante o estádio. Foi isso, gente. Muito obrigada por ter nos assistido. Muito obrigada, Breno. Eu que agradeço que você alcance seus pelo objetivos convite. de trabalhar com o Vasco. E é isso. Muito obrigada.
Olá, gente, muito boa tarde. Estamos aqui no mais um Repórter de Estúdio. Hoje a convidada do dia é a Sofia, né, que cursa jornalismo aqui na UF. Para quem não sabe, a Universidade Federal Fluminense, que fica localizada em Niterói. E gostaria de entender um pouquinho a Sofia. Por que de jornalismo? Hoje vocês vão me acompanhar nessa trajetória. Muito boa tarde, Sofia. Boa tarde. A primeira pergunta para você, Munir. Como que... Eu fiquei sabendo que é um pilar importante na sua vida. Que você vem de uma região, acho que é serrana, né? E como que isso influencia na sua vida? Você morar lá, sua família ser toda de lá, mas você ter que se mudar para cá, para Niterói, para poder estudar. Assim, influencia mais do que eu imaginei que fosse, porque eu sinto muita falta. Não, é muito mais do que eu imaginava. Mas eu também não gostava de morar lá, não queria fazer faculdade lá. Então, voltando nos finais de semana é bem melhor para mim. Mas o jornalismo sempre foi uma área de interesse na minha vida, na minha casa. Era costume todo mundo se juntar para almoçar em frente à televisão, assistindo jornal, jantar também. Então, foi uma escolha relativamente fácil. Família tradicional brasileira, né? Uhum. Você falou que não queria fazer faculdade lá. Lá tem algum campus federal ou estadual? Tem da UF, só que é de engenharia de produção. E tem o ERJ, só que acho que é arquitetura. Que não tem nada a ver com o jornalismo, Não. nenhuma área da comunicação. E relacionando um pouco também com o jornalismo, porque o jornalismo também não é só texto para que muitas pessoas pensam, né? Jornal, telejornal. Também tem uma parada de cultura, né? Você cultiva essa sua cultura de jornalismo? Você ainda assiste algum podcast, videocast, algum jornal? Eu costumo assistir mais telejornal mesmo na televisão, tradicional, tipo Jornal Nacional, Uhum. Fantástico, assisto sempre. Mas esses, assim, podcast, não tem costume. Você é mais tradicional, né? E em relação à música, eu sei que o seu caminho é esportivo, né? Não. Então, talvez você tenha que falar sobre muitos assuntos durante sua trajetória, no seu trabalho. Sobre música, qual que é o seu gosto musical preferido? Eu fiquei sabendo por um spoilerzinho aí, que você é do pop. É verdade? É verídico? Confere essa informação? Mais ou menos. O meu cantor preferido é o Shawn Mendes, ele é Aham. do pop, mas eu acho que ele é mais isolado em relação a esse estilo, assim, pra mim. Entendeu? Mas eu gosto muito, eu sou muito fã. Eu fui no show dele no Rock in Rio ano passado, amei. E é isso, ele é meu cantor preferido. Se tivesse outro, seria? Com de novo? certeza. Eu fiquei muito chateada de não ter ido no Lollapalooza, mas Você não tinha lembra condição. das atrações? Sim. Esse ano. O maior era ele não, né? Do dia. Tiveram outros grandiosos. Ah, não, mas ele foi o maior do Rock in Rio. Porque as pessoas Ele ficam é o dias maior. na fila, Justin Bieber, Shawn Mendes. Não é o meu caso. Agora, voltando para estudos. Eu não lembro se você falou, mas eu acho que tinha um plano B na sua cabeça quando você fez o Enem? Assim, eu tinha bem claro que eu queria jornalismo, mas meu plano B era psicologia. Psicologia? É. Ah, legal. Mas- Trabalha com um ser humano também, né? Sim, eu acho muito legal. Eu tenho vontade de fazer faculdade de psicologia ainda, mas como um hobby, sabe? Uma segunda opção também talvez seria boa, né? Até para você abrir mais portas para o futuro, né? Futuro que não tão distante, que tá logo ali, né? Mas Até- se Deus quiser, vai dar certo. Não, já deu Jornalismo, certo. né? Tem que profetizar. Já deu certo. Esqueci a pergunta. Vendo aqui... Vi meu pulo do gato aqui. Eu fiquei sabendo que o time é Flamengo, né? Mas você acha que não acompanha muito, não é... do futebol. Como que cresceu esse... Por que o Flamengo? Consegue me responder essa pergunta? Sim, por causa da minha família. Minha família toda é flamenguista, não tem ninguém de outro time. E eu não sou tão fanática mesmo, não costumo acompanhar, mas eu sou Flamengo. Fiel, assim. Minha mãe também é muito flamenguista, nossa, muito flamenguista. Igual meu pai, eu acho que eles estão no mesmo nível. Uhum. Assim, geralmente tem esse costume, né, do homem ser mais fanático do que a mulher, mas na minha casa não. Hoje em dia até que isso está mudando bastante. Muita mulher está no cenário televisivo aí. Tem um monte. Bárbara Coelho, Daniela Boaventura. Eu acho que é um ótimo caminho hoje em dia para as mulheres. Até porque elas são mais claras com o que elas falam. Os homens, muitas das vezes, deixam o clubismo falar por si. Que isso é um péssimo negócio para quem quer ser jornalista. Né? E seu pai ainda assiste, acompanha ou ele não é de assistir? Acompanha muito. Ele acompanha e ainda fica assistindo, No escutando a narração, assim. Esse igual daí você é igual a falou. mim, velha guarda, Uhum. do Velho Testamento. Meu avô, todo mundo assim, escutando radinho e vendo televisão. Gente, por hoje foi só. Agradeço a presença de Sofia, né, que é uma pessoa que mora longe, então requer um pouco de tempo para vir aqui dar a palavrinha dela pra gente. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo mais teremos mais informações de pessoas diferentes.